Pronto? Lá vai eu. Olá. Infelizmente, nenhum número neste sentido, neste assunto, é positivo. Para você ter uma ideia, o indicador da violência aponta que quase 50 mil mulheres foram assassinadas por seus companheiros, sejam estes namorados, noivos, maridos, em 10 anos no Brasil até 2024. Nesta estreia do Visão Virtual, o novo canal de notícias com o Nael Rosa à frente, nós elegemos este tema, mas uma observação, não gostaríamos não de estar falando disso neste momento. Para que estejamos aqui, foi necessário que buscássemos parceiros, e vocês estão vendo atrás de nós aqui um banner muito bonito da Visual Graph, e eu vou dizer uma coisa para você, eu estou há 27 anos no ramo e a gente não usa, mas tem gente que ainda usa o tal de vem, confira, consulte nossos preços, orçamento gratuito, não é mesmo? Isso está ultrapassado, gente. O que vocês estão vendo aqui atrás é a tendência, é a necessidade da empresa. A Visual Graph, que não é referência para propaganda visual de empresas, inclusive, fachadas, inclusive, não só em Flores da Cunha, mas para a Serra Gaúcha, cedeu o banner aqui para que nós pudéssemos ter um layout bonito na estreia do canal. Comigo nessa noite a delegada Sueli Breda Panizon, delegada de Flores da Cunha, que eu a convidei e ela gentilmente aceitou conversar conosco para debater sobre este absurdo em que o homem ainda, se não é milenar, se não é secular, é milenar, que o homem entende que ele é o dono, o proprietário da sua companheira. E toda vez que há um conflito, existe a possibilidade de violência. Violência contra ela. Repito, no Brasil, em 10 anos, até o ano passado, quase 50 mil mulheres foram assassinadas. O homem acha que ele pode. E quando, por exemplo, a mulher não quer mais a relação, o nível de posse é tão grande, e a violência também, que leva ao ao feminicídio, a grande maioria das vezes. Eu não gostaria de estar aqui com a senhora, mas quero lhe agradecer por estar conosco nessa noite para falar de um assunto tão infeliz. E é aqui, a senhora está na condição não só de delegada, que é a titular da Polícia Civil em Flores da Cunha, um dos 14 municípios da Serra Gaúcha, mas também na condição de mulher. E eu vou começar saudando, agradecendo e sendo objetivo uma pergunta que eu já fiz e já rodou pelas redes sociais. No momento, nesses 4 anos e meio, é isso? À frente como delegada, após a academia, depois que a senhora nos saudar e saudar quem está nos vendo nessa noite, me diga, na hora de atender uma ocorrência onde a senhora encontra alguém do seu gênero, também uma mulher, que não teve a mesma chance que a senhora e perdeu a vida, ou teve a vida tirada, qual é o misto de sentimentos? É a delegada ou é a mulher que está ali o tempo todo ou um pouco do tempo? Saudação. Olá a todos que nos ouvem e que nos assistem nesse momento. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Nael Rosa para estar aqui e para informar a todos sobre a situação atual da violência doméstica e familiar contra a mulher, não só no município de Flores da Cunha, mas no Brasil como um todo. A sua pergunta, ela é bastante curiosa e eu vou lhe responder da seguinte forma. No momento em que eu atendo um caso de feminicídio, em minha cidade ou na área que eu estou cobrindo como delegada de polícia, tem a atuação como delegada, a atuação técnica, profissional da autoridade policial naquele momento, naquele local de crime, colhendo todos os elementos necessários para a elucidação do delito de feminicídio, mas eu não deixo de ser mulher naquele momento, então é um misto de autoridade com o gênero, enfim, feminino. Na verdade, eu fico a pensar onde nós estamos errando, onde a sociedade errou, onde o Estado errou nesse ponto. Porque é muito importante a gente salientar e informar para a população
que o princípio da igualdade, ele está na Constituição Federal desde 1988, segundo a nossa Constituição Cidadã, a última Constituição. Mas ele já permeava as constituições do Brasil e todos sabemos que o princípio da igualdade, da isonomia, ele tem que ser aplicado na prática. Ele tem que ter uma efetividade não só jurídica, mas social. Nós temos que ver e constatar a igualdade entre homens e mulheres na prática. Mas, infelizmente, não é isso que nós percebemos. Ainda nós temos uma disparidade na área do trabalho, em que homens recebem mais que mulheres, e isso é constatado já em pesquisas, enfim. E nós precisamos mudar essa realidade, para que não se chegue ao último patamar, que é o feminicídio. É a prática do homicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, o homem, ele mata ou tenta matar a mulher e ele em razão da condição de sexo feminino, essa mulher ela é atingida, né, pelo crime, seja a morte, seja lesão corporal grave, muitas vezes lesão corporal, uma ameaça, uma perseguição. Então nós temos que realmente pensar onde nós estamos errando. Nós como sociedade, como Estado e como cidadãos também de uma comunidade. Pois é, eu vou fazer alguns comentários, eu vou trazer para vocês algumas coisas pessoais que eu ouvi ou cobri ao longo da vida, ou eu disse ao longo da vida, nesta função, nessa profissão, nessa atividade de jornalismo. Mas é claro que o assunto é triste, sim, é triste, mas eu tenho que falar de um outro parceiro, porque um homem que é asseado, ele precisa estar com as unhas bem feitas, né? Não é só a mulher que tem que fazer as unhas, aí tem que ter, inclusive aí tem que ter a igualdade, né? Higiene. E para que eu pudesse estar aqui essa noite com as unhas bem feitas, perante a uma mulher, não podia passar vergonha em frente a ela, a Estética Belanovski, no coração da cidade, estou falando de Caxias do Sul, ao lado da prefeitura ali de Caxias, na Dom José Bareia 2190, bairro Exposição, serviços, cabelo, unhas, para mulheres e homens, olha só, a dificuldade que eu tive de achar uma manicure quando eu cheguei em Flores da Cunha, e ali em Caxias eu achei a Belanovski, que fez as minhas unhas hoje para que eu estivesse aqui na estreia do Visão Virtual. Tem depilação para eles e elas, tem lash também e tem designer de sobrancelhas. Siga no Instagram, vai lá, Estética Belanovski, daqui a pouco eu falo, soleto para você como procurar. Eu fiz uma chamada há pouco, antes de que nós gravássemos, né, já que este primeiro episódio é gravado, para a rede social informando que seria gravado, e eu fiz algumas colocações ali, eu vou repeti-las aqui, né? Eu vou pedir para fechar em mim a câmera e vou falar diretamente para você, homem. Para você, homem. Em 28 de fevereiro deste ano, eu participei do podcast Pode Recuperar, eu fui entrevistado lá em Pelotas, e saiu totalmente do tema, da pauta, quando a entrevistadora, que foi alvo de violência doméstica, ela é terapeuta, e ela, quem gere o podcast, ela pediu para mim que eu olhasse para a câmera, como eu estou fazendo agora, tomasse uma água e dissesse: o que tu tens a dizer para os homens que batem e que matam as suas mulheres? Na hora vem um certo pânico, porque fugiu totalmente da pauta, né? Mas eu sei o que eu tenho para dizer. E eu disse, eu vou repetir. Imagine se você, pai, neste momento, recebendo um telefonema de uma delegada, de um PM, de um médico, de um enfermeiro, de um familiar, de um amigo, dizendo: pai, infelizmente, sua filha está aqui no pronto-socorro com as pernas quebradas, com fraturas nas costelas, com cortes no rosto, na cabeça, com o nariz quebrado, com pernas, braços, enfim. Ou, infelizmente, pai, sua filha está aqui no pronto-socorro já sem vida, porque o namorado dela, o noivo dela, o marido dela, tirou a vida dela. Eu quero que você, pai, agora pare e pense. Nesta cena, que Deus, se Deus quiser, nunca vai acontecer com você. Mas o que você sentiria? Qual seria a sua sensação ao saber que perdeu sua filha, ou que sua filha está lá ferida porque o agressor é o companheiro dela, quem devia abraçá-la, amá-la e protegê-la?
Agora se faça uma outra pergunta. Por que a dor da sua filha é superior à dor da sua esposa, quando você bate nela? Faça essa pergunta, eu sigo aqui com a delegada. 50 mil mulheres em 10 anos. É muito absurdo. Com certeza os seus pais lembram de um cantor que eu vou falar agora o nome. Com certeza a senhora não vai nem saber, talvez nunca tenha escutado falar, né? Chamado Lindomar Castilhos. Eu trouxe um dado sobre ele aqui. Ele fez parte da minha infância, inclusive ele gravou uma música chamada Muralhas da Solidão. E sabe por que ele gravou uma música chamada Muralhas da Solidão? Porque a inspiração dele veio atrás dos muros da prisão, porque ele ficou lá por 12 anos, acho que foi, por ter assassinado a companheira dele. Eu vou buscar informação aqui. Eliane de Gramont era uma cantora famosa na época, e o Lindomar Castilhos, cantor e autor de Muralhas da Solidão, escrita na prisão, inspirada nos muros altos da prisão, escreveu essa letra, lá de dentro da prisão seguiu fazendo sucesso. Pegou 12 anos, cumpriu uma parte e saiu. Sabe qual foi a tese, delegada, para aliviar a pena naquela época? 1983. Legítima defesa da honra. Permitir que alguém pegue 12 anos ou às vezes seja absolvido, e muitos foram absolvidos com essa tese de legítima defesa da honra, ou seja, se eu pegar a minha mulher em desacordo com o comportamento moral no relacionamento, eu tenho direito a matá-la, tirar a vida, como se nós tivéssemos esse direito, a não ser por legítima defesa. Legítima defesa da honra. A minha pergunta, que eu sei que a senhora não sabe quem é Lindomar Castilhos, é se, obviamente, o Supremo Tribunal Federal derrubou isso recentemente, até trouxe aqui os dados, depois eu vou ler, não se usa mais essa tese, ninguém pode ter a pena suavizada, e nem pode ser absolvido mais com esta tese, amém, né? Mas a minha pergunta é se não existisse, a senhora é advogada, porque para ser delegada, entendo eu que tem que ser advogado, estou errado? Não necessariamente. Não? Não, sou bacharel em Direito. Só bacharel, ok, né? Tá. Bom, mas tem o conhecimento jurídico, né? Com certeza. O jurídico, do código. Se fosse hoje que o Lindomar Castilhos entrasse na boate onde ele entrou e desferisse 5 tiros na Eliane de Gramont, sua até então esposa, a tese de legítima defesa da honra, já que ele matou ela com 5 tiros, desconfiado que ela estava envolvida com um dos músicos da banda, já não existindo mais a tese hoje, quantos anos possivelmente ele pegaria, e não os 12 que ele pegou como pena? A legítima defesa da honra era uma tese que era muito levantada pelos advogados de defesa para conseguir absolver os acusados de feminicídio. E o STF, há bastante anos já, há vários anos, né, bastante tempo, ele já não aceita, né, o Supremo Tribunal Federal, ele não aceita há vários anos a tese da legítima defesa da honra. Ela é considerada inconstitucional, ou seja, ela contraria a Constituição Federal, porque não é possível matar uma pessoa, no caso uma mulher, para defender a sua honra. Não existe isso, né? A legítima defesa, ela é uma excludente de ilicitude, como nós chamamos, que é para repelir uma injusta agressão atual ou iminente. Então vem uma agressão contra si, claro, injusta, e a pessoa vai se defender usando os meios moderados e necessários para repelir aquela injusta agressão. Então, até o senhor falou no caso ele disparou 5 tiros e matou ela com 5 tiros. Pois é. Eu quero falar uma curiosidade aqui que as pessoas não sabem. A Lei Maria da Penha, quem foi Maria da Penha? Maria da Penha foi uma mulher que ela sofreu agressões por anos e anos do marido, e ele tentou matar ela 2 vezes. A primeira vez foi com tiros e a deixou paraplégica, tanto que ela até hoje é paraplégica. E a segunda vez que ele tentou matar ela, ele tentou eletrocutá-la e após afogá-la. Exatamente. Então, Deus do céu. Exatamente. E o senhor falou da pena. Bom, a pena do homicídio. Naquele tempo, o homicídio, ele não tinha a qualificadora de matar mulher. O que seria isso? Hoje, o homicídio, ele possui a pena mais grave em razão de o acusado matar uma mulher. Então, hoje, o feminicídio, ele tem uma pena altíssima, né? Uma pena muito
muito alta, muito maior do que naquele tempo que não havia a qualificadora do feminicídio, né? Então nós chamamos de qualificadora porque qualifica o crime, deixa o crime mais grave. Então, com certeza, hoje ele iria pegar uma pena muito mais grave, né? Muito maior. Muito maior. Isso passando por todo o processo do tribunal do júri, que possui 2 fases. Primeiro a fase, né, da acusação, depois a fase, né, dele ir para o tribunal do júri, se submeter ao veredicto, né, dos jurados. Então, com certeza, a pena dele ia ser bem maior. Bem maior. Eu estava aqui pensando, né? Eu voltei agora ao final dos anos 70 ou ao princípio dos anos 80. Eu não lembro porque uma criança não vai lembrar de datas específicas. Mas eu disse no início do nosso podcast, o Visão Virtual, com o apoio da Visual Graph, você está vendo aqui atrás. Siga a Visual Graph no Instagram, inclusive. E eu disse que era no mínimo secular a violência contra a mulher, mas pode ser milenar, ou seja, há milênios o homem entende que pode matar a mulher porque se sente dono dela. Eu vou lembrar de um caso aqui, não detalhadamente, obviamente, eu tentei hoje fazer contato com pessoas bem mais velhas que eu, porque eu era uma criança naquela época, a maioria já nem existe mais, né, morreu, para tentar lembrar do nome da vítima e do autor do fato. Final da década de 70 ou início da década de 80, num município chamado Pinheiro Machado, que fica a 150 quilômetros da cidade de Pelotas, que é a terceira maior do estado, é uma metrópole, portanto, né? Caxias é a segunda, né? E lá no final dos anos 70, ele pegou uma faca, né? Uma adaga, passou estricnina, que muitos chamam de estricnina nela, e a esfaqueou dezenas de vezes. Ele tinha tanta intenção de tirar a vida dela que ele passou o veneno, que estricnina é um veneno, na faca para tirar a vida dela. Então, já lá na minha infância, eu passei a conviver com as agressões, porque eu vi isso dentro da minha casa, com a violência contra a mulher. Bom, nós estamos falando de década de 70, final, ou década de 80, eu estou com 53 anos, e lá se vão 40 anos e tanto. E já existia esse tipo de coisa, mas não tinha os agravantes, as qualificadoras, né? E as penas eram brandas, porque pegar 12 anos de prisão por ter dado 5 tiros na esposa, por estar desconfiando que ela estava o traindo, mesmo que ela tivesse o traindo, não se tem esse direito de tirar a vida sem a injusta agressão, a legítima defesa, né? Se configurada, a legítima defesa. É sempre a exceção. E eu acho, é tão absurdo que eu convivo com isso desde criança. E aí eu lhe perguntei, né, quem chega primeiro na cena, não estou falando fisicamente, se é a mulher ou se é a delegada. Mas e posteriormente, delegada Breda Panizon? E posteriormente, a senhora já fez todo o trabalho técnico, a senhora já encerrou o seu trabalho técnico. Será que a parte humana, quando vai para casa, mesmo que a gente não tenha que levar o problema para dentro do nosso lar, a parte humana, por ser alguém do seu gênero, também não faz com que a alma e o coração doam? Na verdade, assim, naquele momento do local de crime, eu sigo todas as regras, né? Sim. Do Código de Processo Penal, enfim, tento colher o máximo de indícios, máximo de elementos informativos para eu conseguir respaldar a minha investigação e depois exarar uma conclusão, concluindo a investigação, terminando o inquérito, o procedimento policial. E é claro que eu, como uma pessoa humana, enfim, tenho sentimentos, eu sinto, né, uma dor, óbvio, perdemos uma pessoa que precisava de ajuda, precisava de acolhimento, precisava de um apoio naquele momento. Então, eu digo que me choca, né? Todo homicídio é chocante. Todo homicídio choca. E de uma mulher que tentou lutar, tentou defender a sua própria vida, choca mais ainda. Mas eu sempre digo, meu trabalho é profissional, é técnico, não tem como a gente não se envolver. Claro, né? Nós somos seres humanos e nós temos que ficar também bem atentos a esses detalhes.
A gente tem a intuição, a gente tem o nosso tirocínio policial, que ele tende pro técnico, sim, mas antes de tender para o técnico, né, para o profissional, sempre tem um sentimento ali alicerçado. Então, como será que era o início do relacionamento deles? Será que os pais dela, da vítima, aceitavam? Será que eles já não tinham indícios, né, de que ele era uma pessoa violenta, entende? Então, é um misto de sentimentos, mas, claro, eu sempre tendo ir para o profissional, o técnico, sempre. Eu vou fazer uma correção primeiro aqui. Não foi em 83, e nem era feminicídio, ainda era homicídio, né? Foi em 81, em São Paulo, que o Lindomar Castilhos matou a Eliane de Gramont. 5 tiros, motivo, Lindomar suspeitava de um relacionamento, Lindomar suspeitava de um relacionamento entre a cantora, portanto esposa, Eliane de Gramont, cantora de sucesso naquela época, e o músico Carlos Randall. Ele só suspeitava e tirou a vida da então esposa com 5 tiros, enquanto ela cantava dentro de uma boate. E não entendo boate como cabaré, tá bom, gente? É uma boate mesmo. Eu trago agora, SSJ, Secretaria de Segurança e Justiça? Secretaria de Segurança Pública. Se você tiver curiosidade para saber os dados, por exemplo, de 2023, 2024 e 2025, entre lá no Google e procure pelo site da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Ou seja, os dados aqui do estado que eu chamo de pago, que é berço da tradição, né? Mas se você quiser saber como já foi, eu nem imagino como se aumentou, se piorou, porque aumentando ou piorando, melhorando, entre aspas, porque não vai ter nunca uma melhora, já que nós estamos falando da morte ou da agressão a uma pessoa do gênero oposto. Sabe como era? Em 2014, por exemplo, menor faixa etária de vítimas de feminicídio, de 12 a 17 anos, menor faixa etária. 4 vítimas foram mortas em 2014 com essa idade, entre 12 e 17. O intermediário agora, 45 a 49, 11 mulheres foram mortas em 2014 com essa idade, 45 a 49. 10 municípios com mais incidentes em 2014. Viamão foi um dos 6 municípios que tiveram 2 vítimas cada. O que mais teve vítimas, por ser metrópole, obviamente, naturalmente vai ser a capital, né? Porto Alegre com 4. Dados das vítimas. Mulheres brancas, olha o dado que é interessante antes que a bateria do meu notebook termine aqui. Mulheres brancas representam 83,7% do total, ou representavam, né? Estamos falando do passado. Representavam, naquele ano, 83,7% do total das mulheres mortas e 15,6%, perdão, foram mulheres pretas. A faixa etária, já disse, de 12 a 17, a intermediária de 30 a 34, aí já é 2015. E por fim, a faixa mais avançada em 2015, de 55 a 59 anos, 12 mulheres, delegado, em 2014 foram assassinadas. Acho que nós vamos terminar, obviamente, esse espaço que vai durar no máximo 1 hora. Vamos passar por toda a sua existência na Polícia Civil. A senhora vai se aposentar. Lá os 100 anos vai para outro plano, se Deus quiser, os 100 anos, tá? E não vai ter a resposta do porquê, né? São várias razões, na verdade, de uma pessoa matar a outra, né? Eu acredito, assim, que sempre tem um motivo, sabe? Sempre tem, assim, minha opinião pessoal. Mas isso da questão do controle do homem sobre a mulher, ele já é milenar, né? Digamos assim, na verdade, há vários séculos, né? Milênios, enfim, o homem, ele tinha a incumbência da caça, ele ia em busca de alimento. Sim. A mulher ficava em casa, cuidando dos filhos, da casa, do lar. Então, na verdade, a ascendência da mulher no mercado de trabalho, no direito ao voto, que não faz muito tempo que a mulher tem direito ao voto. Olha um absurdo. No Brasil. Exatamente, hoje é um absurdo, né? Nós pensarmos assim. Mas então foi toda uma tradição, né? Que perpetuou por séculos, por milênios,
e às vezes ela é ensinada de pai para filho, né? Vem nas famílias. Então, hoje, a entrada da mulher no mercado de trabalho com ascendência, né, na carreira, isso ainda, para alguns homens, ainda é chocante. Até porque é uma mudança que está acontecendo nas últimas décadas no mundo inteiro. Então, esse controle, enfim, às vezes é uma tradição, entre aspas, que é passada, né, das famílias, né, passada pelas famílias dos antepassados até digamos, os descendentes atuais. E nós temos que quebrar esse paradigma, porque no momento em que a mulher, ela só quer ser o que ela deseja. Assim como o homem, ele tem esse direito de ser quem você é e ganhar o seu espaço, querer fazer, né, a sua vontade. E tá tudo certo. O homem é um indivíduo, é um ser humano, a mulher também. E nós temos que respeitar. Eu acho que o respeito, né, eu já disse isso numa outra entrevista, aqui pro Florença, inclusive, o respeito acima de tudo. É o valor humano que a gente precisa sempre estar com ele, né? Perante a relação com o outro, né? Então, com o outro, com a outra pessoa, o outro ser humano, seja ele de qual for a renda, qual for a raça, etnia, procedência nacional, origem, respeito. Então, o meu direito, né, de ser quem eu sou, e também vale para o outro. O outro também tem o direito de ser quem ele é. Então, nós precisamos respeitar. E, às vezes, o que acontece? Numa relação amorosa, entre homens e mulheres, como nós estamos falando aqui, Sim. A mulher, ela tem uma dependência financeira do homem, né? Ela tem dependência emocional. E isso faz com que o homem acredite que ele tem poder e controle sobre a mulher. Mas o que faltou ali? O respeito. Faltou o respeito. Dois dados interessantes aqui. 2016, redução, a tal série histórica, né? Redução de mortes nesse sentido. 2016, entre 2015 e 2016, entre 2015 e 2016, houve uma redução de feminicídios. 99 mulheres foram mortas em 2015 no Rio Grande do Sul. E no ano seguinte, 2016, 96. Qual é a diferença? 3, mas isso é numérica. A dor não dá para dimensionar. Delegada, vamos falar um pouquinho de prevenção, que a gente está se encaminhando para o final. Vou lhe trazer um dado aqui. Em 2024, o Brasil investiu 173 milhões em prevenção de doenças. Aí a gente está falando de várias, inclusive a AIDS e do vírus HIV. Então, se previne por quê? Por que se investe? Porque tratar é mais caro. E tratar aumenta a possibilidade de que a pessoa vá a óbito, né? Porque tu já está tratando, aí já é a doença. No caso do HIV, o HIV é o vírus, a AIDS é a doença. Então trata-se para prevenir o quê? A contaminação. Para reduzir o número de mortes, para não ter que tratar a AIDS. Tratando a AIDS, se gasta mais com o paciente. E aí não é prevenção, aí já é tratamento. Por que eu fiz este gancho? Porque não se ouve quase falar em valores investidos para prevenir a violência contra a mulher. Mas todos, e aí eu cito o pequeno, o médio e o grande, independente do estado do Brasil, veículo de comunicação, infelizmente, tem, às vezes, ocasionalmente, como destaque, a violência. E alguma dessas vezes, a violência é contra a mulher. Mas o destaque é dado quando um governo, seja ele qual for, investe milhões ou bilhões para prevenir doenças. Aí é manchete. Tem que dar manchete. É prevenção. É eficaz prevenir e o custo é menor do que tratar. Mas não tem destaque na mídia quanto se investe para prevenir a violência contra a mulher. Mas quando a mulher é assassinada, é capa. E aí, o que a senhora tem a dizer? Eu sou bem contra isso. Bem contra esse sensacionalismo, assim, midiático, porque
assusta muito, claro, né, a questão da morte, do feminicídio, mas se peca muito em prevenção. É isso que a gente precisa informar a população por vários meios de comunicação, informar o homem e a mulher também, a mulher dos seus direitos e o homem dos seus deveres, de como ele tem que agir, como ele tem que se portar na relação amorosa ou na relação pai e filho também, pai e filha também, avô e neta. Então, o que eu sinto? Eu sinto que essas notícias, elas dão muito ibope e, às vezes, né, querem audiência, mas o que importa mesmo é a utilidade social da notícia, penso eu, né, minha opinião. Porque nós precisamos prevenir, a gente precisa que a informação chegue até o cidadão. E essa informação, a meu ver, ela tem que acontecer tanto pelos meios de comunicação públicos quanto privados. Sim. Então deveria haver mais informação para prevenir esses crimes. Muitas vezes a mulher, ela não sabe dos direitos dela, que ela tem medida protetiva de urgência a favor dela, que ela pode sim ir para a delegacia registrar, que vai ter uma mulher, uma agente policial lá acolhendo ela e ouvindo ela. A Lei Maria da Penha é uma legislação maravilhosa nesse quesito. Tanto que ela foi um exemplo para a Lei Henri Borel. A Lei Henri Borel é uma lei atual, de 2024, que ela, no mesmo caminho da Lei Maria da Penha, ela vem a proteger crianças e adolescentes que foram vítimas de violência doméstica e familiar. Então, eu acho que precisamos mais de prevenção, mais de informação. Eu como parte da Polícia Civil, eu acredito que a polícia ela não pode só agir na área repressiva, que é depois que o crime acontece. Exatamente. Tem que agir na área preventiva, porque nós precisamos mudar a consciência, né? Mudar o preconceito das pessoas, e muitas vezes é falta de informação. Então eu acredito que deveria ter uma intervenção do governo nesse quesito. Sim. Por exemplo, colocar propagandas obrigatórias em redes sociais, como Instagram, como TikTok. Coloca entre certa quantidade de vídeos que a pessoa assiste. Institucionalmente, de forma governamental. A pessoa assistiu 5 vídeos. O 6º, obrigatoriamente, ela tem que assistir aquele vídeo, ela não consegue passar pro próximo sobre aquela informação. Olha a ideia dada aí, parlamentares federais. Olha a ideia. Partindo de uma mulher, olha a ideia que vocês talvez não tenham se dado conta por serem homens, e atenção, parlamentares mulheres. Olha a sugestão, na verdade nem foi uma sugestão, foi um comentário opinativo da delegada Sueli Breda Panizon, que pode inspirar você a fazer um projeto de lei, deixa eu olhar para a câmera aqui, inspirar você a fazer um projeto de lei para instituir que Instagram, Facebook, Telegram, acho que Telegram não, né, que é mensagem, mas o TikTok, né, inclusive esses 3 principalmente, YouTube tenha obrigatoriamente algo institucional no sentido da prevenção, inclusive de violência contra a mulher. A gente vai continuar falando de prevenção já no finalzinho aqui, mas eu quero primeiro, já que chegamos ao momento da opinião, eu quero defender a classe, né? Infelizmente, olha o que eu estou dizendo, infelizmente, nós jornalistas, seja de rádio, TV ou jornal ou mídias virtuais, para nos sustentarmos financeiramente, esta é a verdade, temos que chegar primeiro na tragédia. Olha só que absurdo. É absurdo e é infeliz. Para nos sustentarmos enquanto mídia, estarmos à frente, estando à frente, ter mais destaque, ter captação de mais recursos das empresas, nos obrigamos a dar mais destaque para a tragédia do que para coisas boas. Só que eu quero fazer um porém. Já observou que isso é do ser humano? Não é só do jornalismo, não. Eu já vi várias cenas nesses 27 anos fazendo jornalismo, que eu comecei em janeiro de 98, onde se o acidente acontece às 8 da manhã, o caminhão fica estraçalhado. O Del Rey, vamos pegar um Del Rey, bem antigo, fica estraçalhado. E eles não vão mudar de posição.
com o passar das horas. As vítimas, a única coisa que acontecerá com elas, as fatais inclusive, ou principalmente, com o passar das horas, vai ser a perícia vai chegar e em algum momento o corpo vai ser retirado das ferragens. Então, a única alteração do início do acidente trágico ao final, a limpeza do local, é essa, a retirada dos veículos acidentados, às vezes só para o acostamento, às vezes num guincho, e as vítimas para dentro de um caixão, infelizmente, de uma empresa funerária. Mas, olha como é do ser humano, você para às 8 da manhã ali porque deu acidente, não vai para o trabalho, deixa de fazer as suas coisas, de ir para a escola, de fazer as suas atividades, para ficar horas olhando para o mesmo carro estraçalhado, as mesmas vítimas que não vão mudar. Mas você perde o seu tempo. Parece que o ser humano tem uma atração pelo que é ruim. Mas no caso de nós jornalistas, inclusive, nós infelizmente hoje somos obrigados a tentar chegar na frente na hora da dor, para poder ter um sustento, porque está cada vez mais difícil com o avanço e o surgimento, e depois o avanço das redes sociais, de sustentar um veículo de imprensa. Está muito difícil. E aí, quem chega na frente na dor, pode ter, Deus que me perdoe, né? Um maior valor. Valor, tá? Financeiro. Delegada, finalizando, vamos falar de prevenção, porque eu comecei ao contrário a série. Quando eu tive a ideia do podcast Visão Virtual, que tem esse apoio aqui atrás, gente, da Visual Graph, esse banner ficou lindo, não sou eu que estou lindo, é o banner que está lindo, tá bom? Ali na foto, no banner. A Visual Graph foi quem cedeu esse banner para nós, é referência não só em Flores da Cunha, é referência não só em Flores da Cunha, mas também na Serra Gaúcha, como empresa de imagem gráfica para a fachada da sua empresa, inclusive, privada. Para que eu não me perca, o que acontece? Agora eu fui falar Visual Graph e me esqueci do assunto que vinha a seguir. A prevenção. A Bela. A Bela foi quem fez as nossas unhas. Bela Noves, que na verdade é Beloni o nome dela. O apelido é Bela. O terminou aqui, foi a Bela que fez as unhas do Nael Rosa hoje para que ele estivesse aqui em frente à delegada Sueli. A Bela, eu comecei ao contrário. Eu comecei escrevendo para o meu site, Eu Falei, sobre a prevenção, porque ela é autora do livro Minha Vida Após o Ex. Porque o dar o tapa no rosto, o tiro ou a facada, 3 exemplos eu dei ali, porque tem a esganadura também, né? Tem a paulada, porque lá de onde eu vim, em Piratini, um sujeito foi considerado inimputável, ou seja, não pode ser condenado, pode ser levado para uma instituição de quem tem problemas psiquiátricos, por exemplo, pegou o cabo de uma enxada uma vez e deu na cabeça da mãe dos seus 3 filhos. Uma escadinha, 3 pequenininhos. Matou ela, obviamente. E a estética Bela Noves, a Bela da estética Bela Noves, perdão, a Bela escreveu o livro, que ainda está só na versão virtual, vai para o físico, Minha Vida Após o Ex. Porque antes, repito, do tapa, do soco, do chute, da facada, do tiro, da esganadura, vem o comportamento que aponta que aquilo vai acontecer. E ela escreveu sobre isso. A Bela não chegou a ser agredida pelo marido, não. Mas ela teve 9 internações por causa dos danos psicológicos que ele causou nos 22 anos de relação. Ela teve 5 cirurgias, porque aí os maus tratos psicológicos acabam fazendo com que o organismo reaja de alguma forma, né? E ela teve algumas cenas que ela me diz, ela dando a entrevista para mim, concedendo a entrevista para mim, ela revelou: olha o tamanho da posse e do machismo. Posse e machismo, da propriedade. Uma vez a sogra dela deu um batom para ela. E pelo batom, que cor é o seu batom hoje, com todo respeito? Nem lembra. Vermelho. Que cor é? Rosado, vermelho. Vermelho, né? Bordeaux. Pois é, Bordeaux vermelho. Por o batom ser vermelho, o marido pegou o batom da esposa, a Bela, colocou no chão e pisou várias vezes até a maquiagem ser totalmente destruída. Argumento: a mulher dele não usaria coisas daquele tipo. A mulher dele, olha o termo, olha o que ele usou. Minha mulher não vai usar coisas desta cor, batom vermelho. Minha, pronome possessivo. Nós não somos donos de ninguém, nem da nossa mulher, porque ela não é a nossa mulher, ela é a nossa companheira. Entenda a diferença, tá? E a Bela também está escrevendo esse livro, e eu comecei por ela, a série, para chegarmos hoje aqui, já finalizando com
a senhora, prevenir. E aí eu vou lembrar do meu pastor da igreja O Brasil para Cristo, onde eu fui batizado em Piratini, mas que também tem em Caxias, e tem por todo o Brasil, na verdade. Um dia num culto ele falou uma frase que ficou aqui na minha cabeça. Ele estava falando de relações que não dão certas. E a frase foi: é no namoro que começa o divórcio. Por quê? Justificativa. Na fase do namoro, hoje a mulher tem que ter, inclusive a mulher, mas não só a mulher, inclusive, não é nem principalmente, é inclusive a mulher, tem que ter a percepção do que pode vir a acontecer lá na frente se ela decidir unir-se para sempre àquela pessoa, porque ele ou ela vai mostrar em determinados momentos demonstrar em determinados momentos certos comportamentos, e perdoe-se uma redundância aí, que apontam que ele poderá ser violento, por exemplo. Entendeu? E a Bela passou por todas, delegada. Todas. A parte do batom foi uma, outras tantas que ela me contou, tantos absurdos que está lá na matéria, que vai estar em uma das edições do jornal O Florense, em breve, com a sua participação, de tudo que nós conversamos aqui, de tudo que nós conversamos anteriormente, e de todas as participações de uma psicóloga, e obviamente da autora do livro Minha Vida Após o Ex. Ela rompeu a relação 22 anos depois, sem levar um tapa, mas eu acho, me perdoe o termo grotesco, que se ela tivesse levado um tapa, teria doído imensamente menos do que doeu por 22 anos quando ela apanhou de várias formas com agressão psicológica. Portanto, mulher, principalmente você mulher, já que hoje o assunto é você, no namoro, na fase do relacionamento inicial, analise o seu companheiro, seu noivo, seu namorado, para ver se realmente vale a pena ele se tornar o seu marido. Porque ele vai demonstrar se ele é inclusive, ou se ele poderá se tornar inclusive violento. Porque no casamento da Bela, ele saiu com a certidão durante a festa, depois ali na cerimônia, né? Com a certidão dizendo para todo mundo. Não sei se foi na festa ou se foi após a cerimônia no cartório. Agora ela é minha oficialmente. E foi mostrando a certidão para todo mundo. Agora ela é minha oficialmente. Ela é minha. Pronome possessivo. Mulher minha não usa esse tipo de maquiagem, batom vermelho. Eu quero concluir lhe agradecendo e pedindo que a senhora fale exatamente disso. Continue a falar disso. Prevenção. Porque o livro Minha Vida Após o Ex, ela chegou a 115 quilos, eu acho, 105 quilos. Vou repetir, 9 internações, 5 cirurgias, tudo resultado das agressões psicológicas durante 22 anos que o marido teve com ela. Então, finalizo agradecendo a senhora por estar conosco na estreia do podcast Visão Virtual, com o apoio da Bela Novik Estética, no coração da cidade, ao lado da Prefeitura de Caxias do Sul. Atende homens e mulheres, inclusive unhas masculinas, ou de homens, portanto, ela faz. Depilação de homens, lá também se faz. Ela não, mas lá também se faz. E a Visual Gráfica esteve conosco. Que a senhora finalize, muito obrigado, o podcast que estreia hoje com este assunto, infelizmente triste, mas necessário, né? Falando da necessidade urgente, premente, de tentar antecipar a tragédia. A informação é o caminho. A informação é imprescindível para que novos crimes não aconteçam, para que novas tragédias não aconteçam, né? Novas agressões também. E é importante que a mulher ela vá atrás de ajuda toda vez que ela sentir que ela está sendo desrespeitada, que ela está sendo atingida no emocional dela, ela já não está rendendo tanto no trabalho, ela está sentindo uma chantagem bem sutil do companheiro, uma manipulação também bem sutil ali do esposo, enfim, porque às vezes a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela não é só física, né, como o senhor bem falou. Ela é psicológica, na maioria das vezes, várias vezes, né, muitas vezes, ela é psicológica, abala o emocional da mulher. E essa questão do homem acreditar que a mulher é propriedade dele, é posse dele, não procede.
Porque ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Então, se é para nós estarmos ao lado de uma pessoa, é para ela estar feliz ao seu lado, para que haja crescimento mútuo, evolução recíproca e para que esse casal, ele realmente seja feliz junto. E uma coisa que eu quero dizer para todos, a individualidade da pessoa, ela não se perde ao estar em uma relação amorosa. Ela simplesmente vai ser complementada com outra pessoa. Mas em nenhum momento você deve deixar de ser você, mulher, por estar com alguém. Essa pessoa, ela tem que vir agregar a sua vida. E você não pode deixar de ser quem você é. Então, se o homem, ele dá sinais, e eu sempre digo que as pessoas, elas se revelam nos detalhes. As pessoas se revelam nos detalhes. Elas se revelam nas minúcias. E a gente pode ver isso nas pessoas. As pessoas são diferentes entre si nas minúcias, nos detalhes. Então fique sempre atento, procure ajuda, procure a delegacia de polícia de Flores da Cunha e em outras situadas na sua cidade, onde você mora, e procure ajuda. Troca uma ideia com a policial feminina, tente esclarecer se o que está acontecendo com você está certo, se está errado, por que está errado, enfim, se não tem algum crime aí. E procure também ajuda, não só da polícia, mas eu digo de um psicólogo, é importantíssimo, de uma assistência social, né, de amigos que realmente te acolham, não te julguem, né? Hoje mesmo eu estava dizendo para uma amiga minha que estamos na era do julgamento e não do acolhimento. Então a gente precisa acolher as pessoas e não julgar, simplesmente ouvir, né? Está tendo uma dificuldade hoje em nós ouvirmos as pessoas, né? A globalização, a internet, as redes sociais, tudo muito rápido pelo WhatsApp, mas a gente não olha mais no olho, a gente está se encontrando menos com as pessoas e ouvindo menos as pessoas também. Então eu digo, a informação é o caminho, e a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, ela também trilha esse caminho da prevenção. Bom, eu quero então finalizar agradecendo a você que esteve conosco, a Visualgraf, responsável novamente pelo banner atrás de nós aqui, né? O banner do podcast Visão Virtual. Visualgraf no Instagram, Graf com 2F, tá bom? Alguns falam 2Fs, porque é mais de um F, eu vou ficar com 2F mesmo. Visualgraf Comunicação Visual, empresa de Flores da Cunha, número 991 75 3070. 54 é a área, obviamente. @visual_graf no Instagram. @visual_graf, graf com 2F. Facebook, Visualgraf, também com 2F. E fica na Quintino Bocaiúva, 1420, no bairro Aparecida. Perdão, eu tenho uma dificuldade com câmera, é aqui. No bairro Aparecida, aqui em Flores da Cunha. Vou repetir olhando para a câmera. Visualgraf 54991 75 3070. No Instagram, siga lá, @visual_graf, graf com 2F. Muito obrigado pela parceria com o Nael e com o Visão Virtual. Muito obrigado à Estética Belanovski, tá bom? E muito obrigado, delegada Sueli Breda Panizon, que a gente, pela profissão que cada um tem, se encontre outras vezes, mas que não seja para falar de dor, né? Exatamente. Que seja para falar de ações preventivas, de informação, e que a taxa de homicídios, feminicídios no estado e no país realmente diminua, com a conscientização das pessoas. Gente, só deixa eu dar a César o que é de César, né? Eu não sei se é um ditado romano ou não, mas é um ditado. O nome do meu pastor, autor da frase, é no namoro que começa o divórcio, é Leomar Vaz, da Igreja O Brasil para Cristo, é aqui na El Rosa. É Leomar Vaz, da Igreja O Brasil para Cristo, em Piratini, que é a conhecida capital farroupilha, né? Capital farroupilha, porque foi lá que os farrapos, digamos, estacionaram, apearam dos seus cavalos pela primeira vez. Piratini, Rio Grande do Sul. E foi lá também que aconteceu tantos e tantos crimes que eu cobri ao longo de 24 anos dos 27 que eu tenho de profissão. Foi lá que aconteceu que 3 crianças ficaram
sem o pai, que não foi para cadeia porque foi considerado inimputável, e sem a mãe, que morreu com traumatismo craniano porque ele pegou um cabo de enxada e deu na cabeça dela numa manhã qualquer lá, há alguns anos atrás. Muito obrigado a você. A gente se vê, se ouve, se fala por aqui.